Olá, alunos e alunas do curso de atualização em dermatologia da AFIA. Meu nome é Ana Maria Gunning, eu sou uma das professoras do AFIA Dermato e hoje nós vamos conversar sobre o PCDT da dermatite atópica, que foi lançado em novembro de 2025, logo no final do ano passado, e veio para regulamentar em âmbito nacional o tratamento dessa doença que é tão comum no nosso dia a dia, na rotina do médico dermatologista, que é a dermatite atópica. Nesse vídeo, nós vamos revisar os principais pontos do PCDT, com foco especial no tratamento disponibilizado pelo SUS conforme a faixa etária, sem deixar também de comentar outros pilares desse documento tão importante. Ele veio para anular o antigo documento que regulamentava o tratamento da dermatite atópica no SUS, que foi publicado em 2023. Então, hoje o que está valendo é o de novembro de 2025. Então, vamos falar. Ele começa falando sobre o conceito da doença. Nós sabemos que a dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica que acomete muitos pacientes, tanto na faixa etária pediátrica quanto na vida adulta, mais comum na faixa etária pediátrica, e que pode prejudicar muito a qualidade de vida desses pacientes. A maioria deles vai responder ao tratamento tópico, mas aqueles casos mais graves vão precisar de recorrer ao tratamento sistêmico. Na fisiopatogenia, nós sabemos que há uma desregulação do sistema imune, um aumento da inflamação da pele e uma disfunção na barreira cutânea. O documento também fala sobre o diagnóstico e avaliação de gravidade. Nós sabemos também que o diagnóstico da dermatite atópica ele vai ser essencialmente clínico. Ele não vai precisar, em grande parte dos casos, de biópsias ou dosagens de IgE, apenas naqueles casos onde há uma dúvida diagnóstica, uma característica mais atípica das lesões, nós podemos recorrer aí ao histopatológico, ao anatomopatológico, para poder ter esse diagnóstico. Mas existem critérios clínicos que, se o paciente atendê-los, a gente já pode fornecer, dar o diagnóstico de dermatite atópica para eles. E nós temos escalas de avaliação, tanto da gravidade quanto da qualidade de vida desses pacientes, que vão ser extremamente importantes e que vão ser revisadas no PCDT. Então, quando a gente fala de gravidade de doença, nós temos principalmente o SCORAD e o EASI. Quando a gente fala de qualidade de vida, nós temos principalmente o DLQI e o CDLQI, que é o Child DLQI. O DLQI para aqueles pacientes até 16 anos de idade. Eles vão ser extremamente importantes não só para definir, para embasar os critérios da terapêutica, se é uma dermatite atópica leve, moderada ou grave, e por onde nós vamos começar a tratar esse paciente, mas também nós vamos usá-los para embasar as metas de tratamento. Então, eu coloquei um tratamento para o meu paciente de dermatite atópica. Será que ele atingiu a meta terapêutica ou eu vou precisar fazer algum tipo de ajuste ou troca no tratamento? Então, nós vamos usar essas escalas de gravidade para isso e o protocolo ele vai trazer não só e o SCORAD, mas como outras tabelas, outras ferramentas, revisando tanto as vantagens, os pontos positivos, quanto os pontos negativos de cada um deles, para que você, dermatologista, escolha aquele que seja mais adequado para utilizar na sua prática clínica. Então vamos ao tratamento. Qual que é a lógica geral do tratamento de dermatite atópica, que aí é a base da nossa aprendizagem sobre dermatite, é o nosso dia a dia. Então nós precisamos estar atentos à educação desse paciente, não só do paciente, mas também da família, principalmente quando é um paciente de faixa etária pediátrica. Nós precisamos orientá-los quanto à questão dos hidratantes, dos umectantes, precisamos fornecer as orientações de banho, as orientações sobre a necessidade de cobertura, né, as bandagens, que a gente conhece, a técnica do pijama molhado, por exemplo, que é outra coisa que é trazida no PCDT da dermatite atópica. E a gente tem também aqueles outros tratamentos. Nós temos a fototerapia, que ela não vai ser disponibilizada pelo SUS para esse diagnóstico, para o CID de dermatite atópica. Ela não é, mas ela é comentada no PCDT, tá? E lembrar também que quando a gente vai usar a fototerapia, ela não está indicada para aqueles pacientes que estão em uso de ciclosporina. Mais à frente nós vamos falar da ciclosporina, que é uma das opções de tratamento sistêmico desses pacientes, mas quando eles estiverem em uso da ciclosporina,
não podemos fazer a fototerapia, tá bom? E a gente tem também uma terapia de reversão de hábitos, porque esses pacientes, eles se acostumam, eles adquirem o hábito da coçadura, de esfregarem a pele. Essa terapia também não está disponibilizada pelo SUS, mas pode ser de grande ajuda aí para os nossos pacientes, para nós recomendarmos esse tipo de tratamento. Mesmo quando a gente lança a mão da terapia sistêmica, a gente não pode esquecer de revisar todos esses passos que são antes, que vêm antes, né? São mais iniciais, mas que são fundamentais no manejo dos pacientes com dermatite atópica. Então, vamos falar agora sobre os tratamentos tópicos e sistêmicos. O que veio de novidade para esse PCDT? Nós temos a dexametasona e a hidrocortisona sem restrição de idade. A gente já tinha essa disponibilização desses corticoides de baixa potência antes pelo SUS. O que o PCDT novo trouxe foi a mometasona, que é um corticoide de potência moderada, quando em veículo creme, mas quando em veículo pomada ele chega a ter uma potência ainda um pouquinho maior. E a mometasona ela vai estar recomendada para aqueles pacientes maiores de 2 anos, todos os pacientes maiores de 2 anos. Também temos, ainda dentro das terapias tópicas, o tacrolimus, que é um imunomodulador, né, um inibidor da calcineurina, e ele também está indicado para todos os tipos de dermatite atópica, desde os quadros leves até os quadros graves, para aqueles pacientes acima de 2 anos de idade. E ele vai ser muito importante aqui para a gente usar como poupador de corticoide. A gente sabe que muitos dos nossos pacientes têm crises recorrentes, precisam usar, às vezes, as pomadas do tratamento tópico em áreas mais extensas ou áreas mais sensíveis, como face, região íntima, áreas de dobras. Então a gente vai ter e às vezes por um tempo prolongado, porque tem várias crises umas seguidas da outra. Então a gente tem no tacrolimus uma medicação tópica que pode ser usada com mais segurança nesses casos que eu falei, com o objetivo inclusive de complementar o tratamento e também poupar o uso desses corticoides nesse contexto. Nós mantemos aí a questão da ciclosporina, também sem restrição de idade, dando início aos tratamentos sistêmicos. Ela está indicada para aqueles tratamentos de uma dermatite atópica já moderada a grave. Entrou também no PCDT o methotrexate para essa finalidade, uma dermatite atópica de moderada a grave, também sem restrição em relação à idade. Ele está recomendado às faixas etárias, tá? E agora a gente tem as grandes novidades do PCDT. Uma é o dupilumab e o outro é o padacetinib. O dupilumab é uma medicação imunobiológica injetável que a gente vai poder usar a partir de 6 meses de idade, porém até 12 anos de idade, naqueles casos graves com falha, intolerância ou indicação à ciclosporina e ao methotrexate, mas que possuem tratamento, possuem indicação ao tratamento sistêmico. E o upadacitinib também para esses mesmos casos graves, com falha, intolerância ou contraindicação ao methotrexate e à ciclosporina, mas em pacientes que tenham entre 12 e 18 anos de idade. Então, de 6 meses a 12 anos, nós temos o dupilumab, de 12 anos a 18 anos, nós temos a oportunidade do upadacitinib, que é um inibidor de JAK e que vai ajudar no tratamento sistêmico desses casos refratários, quando a gente não puder usar a ciclosporina, o methotrexate, ou eles forem falhados a essas outras terapias, tá? O protocolo, o PCDT da dermatite atópica, ele reconhece, né, a gente, dermatologista, a gente sabe que o dupilumab, ele pode ser usado a partir de 6 meses. Pessoas adultas, após 12 anos, podem usar o dupilumab. O padacetinib, da mesma forma, a partir de 12 anos e acima de que tiverem acima de 40 quilos, eles podem ser usados também acima de 18 anos, pacientes adultos, né? Porém, ele reconhece que essas populações, pacientes adultos, e no caso do dupilumab, adolescentes e adultos, não foram contemplados com essas medicações por questões de custo mesmo, questões financeiras. Então, o que a gente precisa levar
para casa de mensagem em relação ao PCDT da dermatite atópica. Avaliar a gravidade vai ser essencial, não vai apenas te ajudar a definir qual é o tratamento melhor para aquele paciente, mas também a hora de revisar o tratamento, se é hora de mudar, se é hora de descalonar ou escalonar o tratamento. O tratamento ele vai ser contínuo, não é apenas na crise. Então, tudo que a gente comentou anteriormente quanto à educação do paciente, medicações tópicas, principalmente para o resgate desses pacientes, quando eles estão controlados, mas não estão tão bem controlados assim. As orientações de banho, tudo isso vai ser sempre muito importante na avaliação desses pacientes, no acompanhamento desses pacientes, que são pacientes crônicos, portadores de uma doença crônica que vai acompanhá-los aí por um bom tempo. Terapias-alvo, elas vão ter espaço definido pela idade, tá? Principalmente por aquilo que a gente falou, questão do custo. E a multidisciplinaridade e a educação, elas vão ser pilares do nosso tratamento, tá? O novo PCDT, então, ele não muda radicalmente o que nós fazemos, inclusive é um bom documento para a gente revisar ali alguns conceitos diagnósticos, alguns conceitos de gravidade, de escalas, né? Porém, ele vai organizar, legitimar e estruturar ao tratamento da dermatite atópica no sistema público, tá? No SUS, em caráter nacional. Então, alunos, o que a gente precisa saber, levar para casa, quais são as mensagens principais desse PCDT, além da inclusão dessas novas medicações e do acesso pelo SUS dessas novas medicações? Que avaliar a gravidade da dermatite atópica vai ser essencial, não só para a gente definir qual o melhor tratamento para o nosso paciente, se ele tem um quadro leve, moderado ou grave, se tem indicação ou não já de tratamento sistêmico, mas também pelas metas terapêuticas. A partir do momento que eu coloquei um tratamento para o paciente, como que eu vou avaliar se esse tratamento está funcionando ou não? Então, a gente tem as escalas de gravidade e a gente precisa utilizá-las no nosso dia a dia. O tratamento ele vai ser contínuo. Lembrar que estamos lidando com pacientes portadores de uma doença crônica. Então, não é porque eu estou com a medicação sistêmica para o meu paciente que eu vou deixar de fazer as orientações necessárias quanto ao banho, reforçar para esse paciente que ele precisa usar o hidratante, precisar de uma medicação tópica para o resgate dessas lesões, tá? Então, a gente vai ter um tratamento e um acompanhamento contínuos. As terapias-alvos, elas têm espaço definido por idade pelo PCDT, por causa principalmente da questão financeira, como a gente já tinha dito anteriormente. E a multidisciplinaridade e a educação, elas vão ser também pilares muito importantes do nosso tratamento. Precisamos educar nossos pacientes, precisamos educar as famílias dos nossos pacientes e precisamos contar com os outros profissionais envolvidos nesse cuidado a esses pacientes portadores de dermatite atópica. Lembrando que ela pode trazer um impacto significativo na questão do sono, do aprendizado, até mesmo do crescimento das nossas crianças, prejudicando muito a qualidade de vida desses pacientes, de suas famílias. Então é isso, o novo PCDT, ele não muda radicalmente aquilo que nós já fazemos, ele vai organizar, legitimar e estruturar o acesso ao tratamento da dermatite atópica no âmbito do Sistema Público de Saúde, do SUS, tá bom? Conhecer o PCDT, ele vai nos ajudar não só a prescrever melhor, mas a advogar melhor pelos nossos pacientes. Então, era isso que nós tínhamos para conversar hoje, que vocês usem o PCDT não só para se nortearem com relação ao tratamento, mas também é um ótimo documento, caso vocês precisem revisar critérios clínicos diagnósticos, escalas de gravidade e metas terapêuticas. Tá bem completinho e fiquem com Deus e até a próxima!